Olá pessoal, bem-vindos à nossa videoaula de número 25. A videoaula tem um título até interessante, né? Vamos falar sobre ideais. Mas não vamos filosofar muito não, tá? Os ideais aqui são casos específicos, tipos específicos de subanéis dentro de um anel, tá? Então lembramos aqui rapidamente que um anel é um conjunto munido de duas operações, uma soma e um produto. A soma tem 4 propriedades, que é associatividade, comutatividade, existência de elemento neutro e existência de oposto. A multiplicação tem a exigência da associatividade. E a sexta propriedade que define anel é quando a gente faz a distributividade da multiplicação com relação ao produto. Não é isso que a gente viu na videoaula de número 22. Agora, na videoaula de número 24, nós falamos sobre subanéis, que são anéis dentro de outros. Acontece que a história da matemática revelou que entre os subanéis, alguns merecem destaque, tem uma propriedade um pouquinho diferente para definir e que, bom, tem uma utilidade bem grande, a gente vai perceber de alguma forma como isso pode ser útil, que são os ideais. Então vamos começar com a definição. Quando a gente tem aqui, na verdade, daqui em diante, quando a gente falar de ideal, a gente vai sempre trabalhar com anel comutativo. Então, seja A um anel comutativo. Lembrando que anel comutativo significa que o produto é comutativo. Então, A vezes B é sempre igual a B vezes A para todos A e B no anel, né? E aqui eu vou pegar um subconjunto não vazio do anel, vou chamar de I, para lembrar a palavra ideal, não vazio, tá? E vou falar que esse ele é um ideal de A se acontecerem duas propriedades. A primeira, a diferença entre dois elementos quaisquer desse I continua dentro do I. E a segunda propriedade, toda vez que a gente multiplicar um elemento X de I por um elemento A do anel, o produto cai dentro do I. Então, vamos lá. Um desenho pode ajudar a gente a interpretar melhor esse conceito. Aqui estou representando o anel e dentro desse anel tenho um subconjunto I não vazio, né? Você deve lembrar que o item A aqui, ele aparece na definição de subanel. Num subanel, se a gente pegar dois elementos quaisquer x e y e a gente fizer a diferença entre eles continua dentro do subanel. Isso estava no subanel e vale para ideal também. Então, no ideal, para ser ideal, eu preciso dessa exigência. A diferença entre dois elementos continua dentro do ideal. Isso preserva bem a parte aditiva. Qual é a novidade aqui? A novidade é que agora... Bom, vamos lá. Lá no subanel, a gente pegava dois elementos do ideal, fazia o produto e caía lá. Beleza. O que eu estou pedindo aqui é um pouco mais exigente. Eu estou pegando um elemento X no ideal e estou pegando um A do lado de fora. Estou fazendo produto entre eles, o produto, e o resultado está sendo um elemento A vezes X, ou X vezes A, no nosso caso é comutativo, tanto faz, que está dentro do I. Está dentro do I. Então, o produto de um elemento do I por alguém de fora cai dentro do I. Não cai fora. Então, essa é a exigência principal para ser ideal. A primeira garante a aditividade, a segunda garante o produto de um elemento do ideal por alguém de fora. Notem, isso é mais do que pedir que o produto entre dois de dentro caiam dentro do ideal. Isso já é bom, mas eu quero algo a mais, eu quero uma exigência a mais, é multiplicar por alguém lá de fora e continuar lá dentro, tá bom? Exemplos triviais de ideal. O conjunto formado só pelo elemento neutro aditivo 0A é um ideal. Por quê? Porque dentro dele só tem um elemento, o zero. Então, x, y aqui só pode ser zero. Então, sempre que eu fizer 0 menos 0 dá 0, e aí está lá dentro. E sempre que eu fizer qualquer coisa vezes 0, a gente viu que dá 0, está lá dentro. Então, isso é um ideal. E outra, o próprio anel inteiro também é um ideal. Por quê? Claro, a diferença entre dois elementos do anel cai no anel e o produto de um elemento do anel por outro também cai no anel, né? Então, esses são os ideais triviais, o menor e o maior possíveis. Dentro de um anel, o maior anel possível é ele próprio. E o menor é sempre
o ideal formado só pelo zero, tá bom? Vamos entender com um exemplo mais tradicional sobre ideal, além desses dois. O exemplo mais legal que eu posso te dar para a gente começar essa história é dentro do anel Z. Então, dentro do anel Z, vamos considerar o conjunto dos múltiplos de M igual a gente considerou na aula passada. Conjunto dos múltiplos de M. Então, 0, M, 2M, 3M, 4M, menos M, menos 2M. Todo mundo que pode ser escrito como múltiplo de M. K vezes M para um certo K inteiro. Muito bem. É verdade que esse conjunto, lá na aula passada, na videoaula passada, nós mostramos que isso é um subanel. Mas eu digo mais, isso é um ideal. É o ideal do anel Z. Por quê? Porque se eu pegar dois elementos x e y lá dentro, bom, então um é um MA, o outro é um MB com A e B inteiros. Quando eu fizer a diferença, x menos y dá MA menos MB, pondo M em evidência, MA vezes, M vezes A menos B. Isso pertence ao ideal, então a diferença está dentro do MZ. E se eu pegar um elemento qualquer, olha só, um x qualquer dentro do MZ, aqui faltou, então está dentro do MZ, um múltiplo do M, e multiplicar por alguém do conjunto Z, o produto de A vezes X dá M vezes AC, dá um múltiplo de M. Então assim, de novo, a diferença entre dois elementos de MZ pertence a MZ, e o produto de um elemento de MZ por um inteiro qualquer pertence a MZ. Então, por isso, MZ é um ideal, tá bom? O exemplo 2 é para a gente não se iludir e achar que ideal e subanel é a mesma coisa. Não é, tá? Por exemplo, se a gente for para os racionais, o nosso A é os racionais, a gente sabe muito bem que Z é um subanel dos racionais, certo? Mas Z não é um ideal, sabia? Z não é um ideal dos racionais. Por quê? Lembra da definição de ideal? Primeiro, a diferença entre dois elementos tem que estar lá. Tudo bem, essa parte até passa. A diferença de dois inteiros é inteira. Beleza. O problema é o segundo item da definição. Para ser ideal, eu tenho que pegar qualquer elemento do conjunto Z, multiplicar por qualquer elemento do conjunto maior e continuar em Z. E aqui eu tenho um exemplo para você que isso não acontece. Se eu pegar, por exemplo, x igual a 1, o x igual a 1 é um número inteiro. Está dentro do B aqui. E se eu pegar o a igual a meio, está dentro dos racionais. Então, se isso aqui, se o z fosse um ideal, ao multiplicar a por x, que dá meio, isso deveria ser um inteiro e, claro, não é. Ou seja, não satisfaz a propriedade B. Portanto, o Z não é um ideal, embora Z seja um subanel, Z não é um ideal dos racionais. Isso já nos leva a entender que nem todo subanel é um ideal, não misture as coisas. Porém, eu espero que eu já tenha te convencido, mesmo sem falar sobre isso, que o ideal é sempre um subanel. Por quê? Porque para ser subanel, segundo a gente provou numa proposição na videoaula anterior, para ser subanel basta que a diferença entre dois elementos do conjunto esteja lá e que o produto entre dois elementos do conjunto também esteja lá. Ora, a propriedade de A é exatamente a mesma da primeira, da proposição que eu acabei de me referenciar, a diferença entre dois elementos do ideal continua lá. E o produto é mais forte. O produto para ideal já garante que o produto entre o elemento do ideal e um qualquer do anel continua no ideal. Quem dirá se esse segundo elemento já pertence ao ideal? Então, os dois itens da proposição número 1 da videoaula anterior são satisfeitos e, portanto, se você tem um ideal, ele também é um subanel. Então, lembre-se, ideal é um caso específico de subanel, mas nem todo subanel é ideal. Aqui está um exemplo. Os inteiros não são o ideal dos racionais. E ideais são até mais interessantes de estudar do que subanéis. A gente vai dar um destaque maior para eles sempre em álgebra, tá bom? Muito bem. Algumas propriedades que eu convido você a tentar demonstrar. A primeira delas, o ideal sempre tem o elemento neutro aditivo? Sempre, sempre, sempre. Por quê? Por que o ideal sempre tem um elemento neutro? Bom, porque
toda vez que eu pegar um elemento A do anel e um X do ideal, o produto tem que estar no ideal, não é mesmo? Muito bem, agora faz uma coisa comigo. Lembra que o ideal ele não é vazio? Então com certeza tem algum X lá, não é? E pega o A igual a zero. Zero que eu falo é o zero A, né? Então o que acontece quando você faz A vezes X nesse caso? Quando você faz A vezes X, você está fazendo elemento neutro aditivo vezes um X que existe. E aí a gente provou isso lá nas propriedades de anel, que isso é o zero. Né? Que isso aqui é zero. E aí se isso aqui é zero, então esse produto a gente já sabia que estava no ideal, então esse zero está lá no ideal. Tá bom? Segunda propriedade, essa eu demonstrei, eu vou deixar as outras para você pensar, tá bom? Alguns livros têm, mas são bons exercícios para treinar os conceitos que a gente está vendo, tá bom? Qualquer elemento que você pegar no ideal, o oposto dele também tá. Olha que legal. Então, você está no ideal, pegou um elemento, o oposto dele também está lá. Funciona tudo muito bem para adição. Aliás, propriedade 3, se você pegar dois elementos e somar, a soma vai estar lá também, tá? Vai estar lá também, garantido. Quarta propriedade. Aqui não está escrito bem o que eu queria, né? O I mais J, que eu estou usando aqui no item 4, é o conjunto de todas as somas de x e y, tais que o x está no I e o y está no J. J e I são dois ideais quaisquer. Então, o conjunto de todas as somas, ele é um ideal que contém o I e contém o J, porque elementos de I mais 0 e 0 mais elementos de I estão aqui dentro. Então, assim, o I está aqui dentro, o J está ali dentro, mas esse é um conjunto maior que os dois que está dentro do anel. Ora, muito bem, esse conjunto é um ideal. Convido você a refletir, a provar isso aqui, porque é bem legal. Como é que você pega elementos aqui, ó, x mais y, e prova que a definição de ideal vale. Então pega um x1 mais um y1 e um x2 mais y2 e mostra que a diferença está lá. Pega um x mais y e pega um elemento A qualquer do anel, mostra que A vezes x mais y está lá. Tá? Não é difícil, recomendo você tentar. Tá? E outra coisa, o I e o J estão dentro da soma, né? Só que, então vejam só, o I e o J, eles estão contidos na soma, no ideal soma. Só que ambos contêm o ideal em comum. Do outro lado, tanto o I quanto o J, eles possuem um ideal dentro deles que é a intersecção. Essa intersecção, portanto, do I com o J é um ideal. Só um comentário, aqui eu estou usando a intersecção, que você conhece, os elementos que estão em x e em y simultaneamente, mas aqui eu estou usando a soma mesmo, que eu acabei de definir abaixo, não é a união. A união entre dois ideais pode não ser um ideal, tá? Então, não é união, nesse caso, para ser ideal, é soma, tá bom? Muito bem, agora vamos fazer um exercício que na verdade é uma propriedade. Olha que legal aqui. Eu acabei de falar para vocês que o elemento neutro aditivo, ele sempre está no ideal. Aí eu te pergunto, e se o anel tiver unidade? Será que a unidade também vai estar lá? E eu te digo, olha, na verdade, não, para os ideais que interessam. Se por acaso se por acaso a unidade de um anel tiver dentro do ideal, esse ideal ele é trivial. Esse ideal é o anel todo. Quer dizer, então se você tiver um ideal que você já sabe que não é o anel todo, a unidade, o 1, não está lá de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Vamos demonstrar isso aqui? Primeiro, vamos lembrar que para demonstrar uma igualdade de conjuntos, você tem que mostrar os dois lados. Você tem que mostrar que um lado está dentro do outro e o outro está dentro do 1, né? Esta primeira parte já está pronta, por definição, pessoal. O I é um ideal. Se é um ideal, ele está dentro do anel, ele está contido no anel. Esse aqui não tem conta para fazer. Agora, é essa parte que nós precisamos demonstrar. Nós precisamos mostrar que todo o anel está dentro do I com essa hipótese. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um elemento qualquer, vamos pegar um elemento x qualquer em A, e vamos trabalhar para ver se ele está dentro do I. Muito bem. Acontece que como o x é um elemento qualquer do A, e eu sei que o 1 está no ideal, então quando eu faço 1 vezes x, eu estou multiplicando um elemento do ideal por um elemento do anel. Ao fazer isso,
com certeza o produto está no ideal. Por quê? Porque esse é o item B da definição de ideal. Sempre que eu fizer o produto de um elemento em A por um elemento em I, tem que cair em I, não é? Muito bem. Agora, uma vez x é por definição x, né? O 1 é a unidade, então ele satisfaz exatamente essa propriedade. Ou seja, todo elemento que eu pegar no A pertence a I. Então, acabei de mostrar que todo elemento do A está dentro do I. Então, mostramos que o A está contido em I. O I está contido em A, o A está contido em I. Portanto, o I e o A são iguais. Então, assim, de novo, olha só. Um ideal que não seja um anel todo não pode ter um dentro dele. Se tiver o número 1, se tiver o elemento neutro multiplicativo dentro do ideal, então esse ideal é o anel todo. Não pode ser outra coisa. Tá bom? Bacana, né? Muito bem. Entre os ideais, destacam-se alguns em especial que nós chamamos de ideais principais. Então, o que é o ideal principal? Vamos pegar um anel comutativo A qualquer e pegar um elemento dentro desse anel. Nós vamos definir desse jeito aqui, ó, o A com esses símbolos em volta, que a gente fala gerado por A, né? Por definição, esse símbolo vai indicar o produto de todos os múltiplos de A no anel. Tá? Então, o A é o elemento do anel. Então, eu pego todos os elementos X no anel e multiplico por esse Azinho que eu fixei. Todos os elementos formam esse conjunto que eu estou chamando de conjunto gerado por A. Isso, na verdade, é um ideal, tá? Então, isso é realmente um ideal, dá para ver que isso é um ideal. Por que isso é um ideal? Por que isso é um ideal? Vamos lá. O I gerado por A, ele é um ideal. Por quê? Vamos lá. Eu preciso pegar dois elementos aqui dentro. Então, vamos pegar para quaisquer. Então, vamos chamar um X. Elementos que moram aqui dentro, eles têm que ser um A vezes U, sei lá. E um Y. Também tem que ser um A vezes alguma coisa. Um A vezes V. E esse U e V? U e V pertencem ao anel, tá? Tem que pertencer ao anel. E vamos ver o que acontece quando eu faço a diferença entre eles. X menos Y, na verdade, é A vezes U menos A vezes V. Como A está repetido, a gente pode pôr em evidência, que é o mesmo processo da distributividade, e a gente fica com A vezes U menos V. Então, qualquer coisa, isso aqui pertence ao anel. Qualquer coisa pertencente ao anel vezes o A pertence ao gerado por A. Pertence ao Izinho, tá bom? E a segunda propriedade, eu vou ter que pegar um elemento qualquer, vou manter o mesmo X no ideal e vou pegar um elemento, vou ter que usar uma outra, vou usar alfa, vai. Um elemento alfa qualquer no anel. Será que o produto de X por alfa continua dentro do I? Bom, o X é A vezes U, aqui vezes alfa. Será que isso aqui pertence ao I? Bom, vamos lá. A vezes U vezes alfa, usando a associatividade, isso é um múltiplo do A. Se é um múltiplo do A, então pertence ao I, tá vendo? Esse elemento aqui, ele pertence ao anel, né? Então, um A vezes qualquer elemento do anel pertence ao ideal. Então, isso mostra pra gente que o produto está lá e, portanto, isso realmente é um ideal. Muito bem. Esse tipo de ideal, que você consegue achar um elemento do anel para escrever todo mundo do ideal como um múltiplo desse elemento, você fala que é um ideal principal. Então, isso é um ideal principal gerado por A, tá bom? Então, por exemplo, a gente viu agora há pouco, no anel dos inteiros, os ideais que são os múltiplos de M. Todos os números ficam da forma M vezes um número inteiro, M vezes K para um K inteiro. Todos esses são principais, claro. Por quê? Porque, por definição, eles são M vezes alguém, tá? Lembrem-se, isso aqui é o conjunto dos M vezes A, tal que o A está no anel. Ora, mas isso aqui é exatamente o conjunto de todos os múltiplos de M, tá? Então, isso é a mesma coisa lá no conceito, no conjunto dos inteiros. O que a gente denotou por MZ para fazer exemplo é, na verdade, já o ideal principal gerado por M, tá bom? Eu posso pensar, por exemplo, no anel de polinômios. No anel de polinômios,
Escolhe um polinômio qualquer que não seja zero. E aí pega todos os múltiplos desse polinômio. Tudo que for esse polinômio vezes um outro polinômio. Isso é, por definição, o ideal principal gerado por P de x, tá bom? Então, a gente pode produzir sempre, em qualquer anel, a gente pode conseguir produzir ideais dessa forma, com certeza. Claro, se eu tiver no anel, será que todo ideal vai ser um ideal principal gerado por alguém? Não, isso não, tá? Isso com certeza não. Em algumas situações até sim. Aliás, falando sobre isso, há anéis em que todo ideal é desse jeito. Há anéis em que todo ideal ele é um gerado por alguém. Quando isso acontece, o anel merece um sobrenome especial. A gente fala que o anel ele é principal. Então, um anel comutativo, quando todo ideal dele for gerado por alguém, a gente fala que o anel é principal, tá bom? Esse termo em inglês, em português está bem convencionado, mas se você por acaso for pesquisar algumas coisas, principalmente com uma literatura que envolva o inglês, você vai muitas vezes ver esse termo associado com ideais principais, que é o PID, de Principal Ideal Domain. Esse domain aqui, que é domínio em português, a gente não falou sobre isso ainda, falaremos em aula futura, mas é mais ou menos o termo que se usa lá para algo similar, tá bom? Em todo caso, eu estou explicando que vai que você encontra alguma coisa por aí, não é um termo tão raro mesmo de você encontrar por aí, por mais que a gente use uma literatura em português, tá bom? Muito bem. Aí eu quero terminar essa videoaula te contando uma coisa muito legal. Os inteiros são um anel principal. Como assim? Estou querendo te contar que os inteiros, todo ideal dentro dos inteiros, ele é um gerado por alguém. Não tem outro tipo de ideal dentro dos inteiros que não sejam os múltiplos de m. Vamos ver por quê? Isso realmente é importante. É importante você, inclusive, ver a demonstração disso uma vez, até porque, já adianto para você, tem alguns outros anéis importantes que a gente acaba usando que também tem essa propriedade. Um em particular aí tem a ver com polinômios, e a demonstração, de alguma forma, ela tem essa ideia, esse esquema, essa estrutura muito similar com o que a gente vai fazer aqui, então é legal você tentar entender isso aqui, tá bom? Vamos mostrar que o Z é principal. Para mostrar que o Z é principal, eu preciso pegar um ideal qualquer e mostrar que ele é gerado por alguém, que ele é gerado por um certo A, tá bom? Então eu quero mostrar isso aqui, que o I ele é gerado por alguém. Lembrando, o que significa isso? Significa que isso aqui é um A vezes um X para qualquer X em A, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, se esse ideal for só o elemento neutro aditivo do anel, acabou, tá? Porque na verdade ele é gerado pelo zero nesse caso. Claro, que se você pegar A igual a zero aqui, 0 vezes x sempre vai dar zero, então o I é o próprio zero. Então nesse caso, sim, o ideal só dado pelo zero, o ideal que só tem o zero, ele é principal gerado pelo zero. É claro, não é esse caso que nos interessava, mas eu precisava comentar sobre isso. Se o ideal não for formado só pelo zero, ele tem mais gente. Ele tem mais gente. Se ele tem mais gente, então tem pelo menos um elemento não nulo y dentro dele. De acordo? Esse elemento está dentro do i. O i, por sua vez, é um subconjunto dos inteiros. Então, esse é um elemento que a gente sabe que ou ele é positivo ou ele é negativo, já que ele não é nulo, né? Já que ele não é nulo, então ele é positivo e negativo. Se ele for positivo, beleza, é ele que eu estou querendo para seguir. Se ele não for, eu vou querer, na verdade, o positivo associado a ele, tá? Então, assim, de qualquer forma, o que eu quero que você perceba é que, com certeza, existe algum x positivo dentro do i. Então, de novo, se a gente já sabe que o i é o ideal, lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Que, dado qualquer x, o menos x está sempre dentro do ideal, é uma das propriedades. Então, todo elemento, o oposto dele também está lá. Então, se o x é positivo, ok. Se o x não for negativo, o menos x é. O que eu estou querendo te convencer? Estou querendo te convencer de que, com certeza, tem alguém positivo dentro do i. Entende? Existe alguém? Não precisa ser independente da letra que eu usei, mas está vendo que existe alguém? Muito bem.
existe com certeza alguém positivo dentro do i, tá? Agora, presta atenção numa coisa. A gente está dentro dos inteiros 0, 1, 2, etc. E eu estou na parte positiva. Estou do 0 para cima. E o i é o subconjunto disso. O i é o subconjunto dos inteiros positivos. Você lembra de alguma coisa que a gente usou bastante em situações como essa? Quando a gente garante que isso aqui é não vazio? Porque eu estou garantindo aqui que é não vazio. Ó, tem alguém dentro do ideal positivo. Quando você tem um subconjunto dos inteiros positivos que não é vazio, a gente costumava usar muito o princípio da boa ordem. Olha que legal. O princípio da boa ordem, faz tempo que a gente não usa nessa disciplina. O princípio da boa ordem, ele garante que nessa situação com certeza tem um elemento inteiro positivo menor, aliás. O menor inteiro positivo n dentro do i. O princípio da boa ordem garante isso. Se é um subconjunto de inteiros positivos não vazio, tem um menor elemento lá dentro. Eu vou chamar esse menor elemento de n, tá? Muito bem. Lembra que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o i, ele é gerado por alguém? Quem? Acabamos de chegar no carinha, tá? Já vou te adiantar. Eu vou te mostrar, na sequência, que o i é gerado por n. Vamos mostrar? Primeira coisa, eu quero que você perceba que um lado é óbvio. Eu sei que eu escrevi isso mais pra frente, mas já vou adiantar. O gerado por n, que na verdade a gente aprendeu a chamar de nz também nesse caso, né? Ele com certeza está no ideal. Por quê? Porque aqui, o gerado por n, ele é formado por todos os números da forma n vezes alguém com esse alguém dentro do z. E tá, toda vez que a gente multiplica alguém do anel por um elemento do ideal, isso continua dentro do ideal. Então, o gerado por n está dentro do ideal. Tudo bem? O que a gente quer fazer é o contrário. Mostrar que o ideal está dentro do gerado por n. Então, como é que mostra que o ideal está dentro do gerado por n? Como é que mostra que todo elemento do ideal é desse jeito? Bom, eu pego um elemento qualquer lá dentro. Vou chamar ele de a. Chama de a um elemento qualquer dentro do i. E faz o seguinte, divide a por n. Usando a divisão euclidiana. Então, isso que quando a gente divide um inteiro por outro, sobra um resto e tem um quociente nessa divisão. Então, com certeza, o nosso a, ele é um n vezes um q mais um r com q sendo o quociente. O r é o resto e, portanto, é um número entre 0 e n, estritamente menor do que n, mas pode ser 0. Ok? Reorganizando isso aqui, o r é a menos nq. Agora, acompanha comigo. Onde mora o a? O a foi um elemento que nós tiramos do i. Onde mora o n? Dentro do i. Toda vez que você multiplica um elemento do i por qualquer coisa do anel, e tem b da definição de ideal, continua no ideal. E tem a da definição de ideal. A diferença entre dois elementos do ideal está lá dentro. Então, a menos nq está no ideal. Mas a menos nq é o resto, certo? Então, olha só o que eu acabei de concluir. Que o resto está dentro do ideal. Mas lembra? O resto é um número menor do que n. Opa. O r é um elemento do ideal e menor do que n. Ele é positivo e é menor do que o n. Não pode. Lembra? O princípio da boa ordem, aliás, não é que não pode, até poderia. O que não poderia ser estritamente positivo. Não pode ser igual a zero, estritamente positivo, ele não pode. Lembra, o n, ele é o menor inteiro positivo, ele é o menor número maior do que zero dentro do ideal. Então eu estou te dizendo agora que o r também está lá dentro e ele é maior ou igual a zero. Então ele não pode ser maior do que zero. Porque senão ele seria menor do que o menor. Entende? O n é o menor dentro do ideal. Eu estou mostrando para você aqui que o r está lá também. Então o r não pode estar entre 0 e n, a não ser o extremo. O r é 0. O r é 0, tá? Porque aqui a gente pegou o menor inteiro positivo. O r vai ser 0 pra gente. Então, olha só. O resto da divisão entre a e n é 0. Ou seja, o a ele é um n vezes um q mais nada.
ponto. Mas se ele é um n vezes um q, ele mora no gerado por n. Aqui eu escrevi diferente, né? Ele mora no gerado por n. Ou seja, a gente pegou um elemento qualquer no ideal e mostrou que ele pertence ao gerado por n. Como gerado por n, por outro lado, está dentro do ideal, quer dizer que eles são iguais, tá bom? Então, olha só, eu escrevi aqui em algum lugar, na verdade eu já andei alguns passos, né, pessoal? Eu já tinha falado para vocês, mas o que nós chegamos à conclusão é que o ideal, então, ele é igual ao gerado por n. De novo, aqui eu escrevi com a notação diferente, né, mesma coisa. Opa, o i, ele é gerado por n, tá bom? Ou seja, de novo, eu peguei um ideal qualquer dentro do Z e eu mostrei para vocês que ele é com certeza o gerado por um certo número inteiro. Ele é com certeza o conjunto dos múltiplos de um certo n. Ou seja, todo ideal dos inteiros é sim principal. E se todo ideal de um anel é principal, a gente fala que o anel ele é principal. Provamos então que o Z é um anel principal, tá bom? Então com isso nós terminamos essa videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula.